Nosso povo tem que saber a verdade e nada a não ser a verdade. A França continua sendo um membro do Conselho de Segurança da ONU. E mesmo assim, a França continua até hoje sendo um dos maiores violadores de direitos humanos na África. E todo mundo está dando uma força, o mundo está fechando os olhos, Nações Unidas. É um órgão que deveria ser o cão de guarda das violações de direitos humanos. A França continua sendo o maior risco para a paz e a segurança na África hoje. E ninguém está falando sobre isso. A França fez alguma coisa absolutamente deplorável. Fez com que os ex-colonos, porque eles ainda são colonizados, assinassem um documento que eles chamaram de pacto para a continuação da colonização. Sacou? De um lado, estamos dando a vocês a independência. Mas, por outro lado, assinem esse documento que vocês estão concordando em continuar a ser colonizados. Então, 2 países disseram, nem pensar, cara. Nós não vamos fazer isso. Guiné e Mali. Os franceses não conseguiam entender. Como poderia um país africano ousar não querer ser afiliado à França? Então, na sua raiva, a história nos conta que eles invadiram aqueles 2 países. Pegaram tudo o que achavam que tinham trazido e passaram a despejar concreto nos canos de esgoto, devastando completamente as 2 economias. Isso também foi feito como uma forma de avisar os outros países que, caso se recusassem a assinar aquele documento, esse seria o destino que os aguardava. Então, o resto do país assinou o pacto para a continuação da colonização. O que tem de especial nisto? O pacto para a continuação da colonização dizia: primeiro, você depositará 85% das suas reservas bancárias no Banco Central francês, sob o controle do ministro das Finanças francês. O governo francês vai pegar todo o seu dinheiro, investir coletivamente seu dinheiro no mercado de ações francês sob o nome francês. E você não precisa saber quais são os retornos. Se você quiser acessar parte do seu dinheiro, lembre-se que os países agora ficam com apenas 15% das suas reservas. Você tem que apresentar o relatório financeiro do seu país. E se aprovado, você acessa até 20% dos seus depósitos do ano anterior como um empréstimo a taxas de juros comerciais. Vou repetir isso. Se você quiser acessar um pouco do seu próprio dinheiro, você tem que apresentar o relatório financeiro do seu próprio país. E se aprovado, você recebe como um empréstimo a taxa de juros comercial. Então você deixa de ter um crédito gigantesco com a França para agora dever à França por pegar seu próprio dinheiro emprestado. Um empréstimo que você nunca vai conseguir terminar de pagar. Eles também disseram que todos os seus minerais descobertos e ainda a serem descobertos, as empresas francesas têm o primeiro direito de recusa. Você vai para esses países hoje, todos os grandes contratos. As empresas francesas têm o primeiro direito de recusa. O abastecimento de água, o fornecimento de energia, as instalações de mineração, as plataformas de petróleo, a construção de estradas, aeroportos, as empresas francesas têm o primeiro direito de recusa. Se sobrar alguma coisa, o povo do seu próprio país pode pegá-la. Eles também disseram que seus militares só podem ser treinados pela França. Você só pode comprar equipamentos militares da França. A França terá presença militar no seu país e pode invadir seu país sem aviso prévio, se a França achar que os seus interesses no seu país estão sendo violados. Nos últimos anos, tivemos 67 golpes na África de 26 países. Dos 26 países, 16 países eram ex-colônias francesas. Até o momento, 22 africanos. Dos 26 países, 16 golpes foram 16 países ex-colônias francesas. Até agora, 22 líderes africanos foram assassinados durante um golpe, documentou todos eles. A França estava por trás, simplesmente porque a França sentia que eles estavam, entre aspas, ameaçando os interesses franceses. Os países ainda estão depositando seus fundos na França. O que fazer e o que não fazer está estipulado pelo Pacto para a Continuação da Colonização. Você abriu mão dos seus recursos financeiros.
Você abriu mão do controle dos seus recursos naturais. Você abriu mão das suas forças armadas. Que poder você tem? Hoje, por causa do pacto para a continuação da colonização, só a França, né, aquele país pequenininho, está tirando da África mais de 500 bilhões de dólares. Mais de 500 bilhões de dólares. E quando eles terminam de investir esse dinheiro no mercado de ações francês, eles estão percebendo trilhões de dólares em qualquer ano. Guarde isso aí. Guarde. Os vigilantes da corrupção estão dizendo que da África, 50 bilhões de dólares saem do continente da corrupção. A pergunta que eu tenho é: por que tem sido tão duro para nós, africanos? Para dizer, chega. Até quando vamos continuar vendo essa carnificina seguir e não dizemos nada? Volta à mente. Remonta a esse medo. Remonta a esse sentimento de inferioridade. E volto ao diagnóstico que fiz quando fui a Washington. Que até que nós, pretos, entendamos que estamos sofrendo com o legado da colonização, que estamos sofrendo com o legado da escravidão, que enquanto podemos ter perdido as correntes nas pernas e nas mãos, as correntes da mente continuam. Até percebermos que somos um povo ferido e precisamos de cura, nada sobre nossas circunstâncias vai mudar. Somos pessoas doentes. Mas para estar doente, primeiro você deve perceber e aceitar que está doente. Como você vai ao médico se acha que não está doente? Não estamos só na sala de espera do médico em regime ambulatorial. Não estamos nem no hospital, em uma enfermaria geral. Como pessoas pretas, estamos na UTI. E precisamos perceber isso.